Olá a todos, me chamo André Vinícius Azevedo de Faria, sou oficial substituto no primeiro serviço registral de imóveis aqui no município do Rio de Janeiro e sou formado em Direito e pós-graduado em Direito Notarial Registral. Fui convidado aqui pelo Dr. Alex Cavicchini, diretor da Enoreg Rio e também oficial do 4º Serviço Registral de Imóveis aqui também do município de Rio de Janeiro, para falar sobre algumas decisões do Conselho de Magistratura aqui do Tribunal do Rio de Janeiro. Dentre esses acórdãos, muitos deles são relacionados ao cotidiano de quem trabalha em cartório e também serve até para direcionar certas situações para os advogados e profissionais de direito. Vou apresentar aqui 4 casos. Vou voltar. Vou apresentar 4 casos aqui e lembro que o Conselho de Magistratura é o órgão do Tribunal de Justiça responsável em julgar em segunda instância as matérias relativas a registros públicos em sede de revisão de sentença de primeiro grau, dependendo do caso, em razão de duplo grau obrigatório ou em sede de recurso voluntário. Lembrando mais uma vez a vocês que os acórdãos aqui mencionados, eles são públicos e facilmente encontrados no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Bom, vamos começar com um caso que por muitas vezes nos deparamos frente aos advogados no registro de imóveis. Lembrando mais uma vez que os acórdãos aqui mencionados, eles são facilmente encontrados no site do Tribunal de Justiça e também são públicos. Bom, vamos começar com um caso de dúvida que por muitas vezes nos deparamos nas serventias de registro de imóveis. Qual é o caso de dúvida? São os casos em que é pedido a averbação de existência de ação judicial em curso. É o caso para pedir para averbar na matrícula a existência de uma ação com a finalidade de impedir a alienação dos imóveis. Bom, no caso em tela que eu vou falar, a dúvida foi suscitada quanto ao pedido de averbação de existência de ação em curso em 28 matrículas imobiliárias através da juntada de simples petição protocolada nos autos do inventário, com a finalidade de impedir essa alienação dos imóveis. Essa foi uma dúvida suscitada em 2020 pelo 9º Registro de Imóveis da Comarca da Capital. O acórdão saiu recentemente, em 16 de novembro de 2021, com a relatoria da desembargadora Miriam Medeiros da Fonseca Costa. Vamos aos pormenores. A dúvida foi suscitada pelo oficial do cartório do 9º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital, a partir do requerimento de averbação de existência de ação em curso, mediante apresentação de cópia de petição protocolada nos autos de inventário em trâmite na 12ª Vara de Órfãos e Sucessões, junto às matrículas desses 28 imóveis. O Serviço Registral informou que a exigência comum a todas as 8 O Serviço Registral informou que a exigência comum a todas as 28 prenotações que deu origem à suscitação de dúvida foi no sentido de que o ato pretendido somente poderá ser praticado mediante determinação judicial, tendo em vista que a ação pretendida é ordinária, conforme artigo 54, inciso 2º e inciso 4º da Lei 13.097/2015. A sentença de primeiro grau julgou a dúvida procedente e essa foi confirmada por unanimidade pelo Conselho da Magistratura. No voto é explicado. Constata-se que o simples requerimento da interessada para que se faça constar na matrícula imobiliária a existência de ações judiciais em curso é insuficiente para que se proceda a tal averbação, sendo certo que a eventual determinação de averbação nesse sentido deverá vir do juízo que se processa tais ações. A garantia dos direitos que a recorrente visa resguardar deve ser buscada pela via judicial, essa sim adequada para o exame detalhado dos fatos. E continua a desembargadora. Ressalta-se que a única possibilidade de a parte obter o almejado impedimento de alienação dos imóveis em questão ocorreria por meio de decisões prolatadas no processo judiciais em curso, devendo tal requerimento ser formulado ao juízo competente para apreciação da matéria e não diretamente ao oficial do registro de imóveis. Bom, prezado, seguindo para o segundo caso, em resumo,
trata-se de uma dúvida suscitada quanto a pedido de averbação de viuvez, onde o proprietário havia adquirido o imóvel de forma onerosa, casado pelo regime da separação legal de bens. Nisso, o serviço registral entendeu que deveria ser registrado a partilha do cônjuge falecido, por entender pela comunicação do bem imóvel. Essa foi uma dúvida suscitada em 2019 pelo 9º Registro de Imóveis da Comarca da Capital, e o acórdão é de 19 de março de 2021, com a relatoria da desembargadora Miriam Medeiros da Fonseca Costa. Vamos aos pormenores. A dúvida suscitada foi em razão de averbação do estado civil de viuvez na matrícula do imóvel. O oficial obstou a averbação pretendida, tendo em vista a necessidade do registro formal de partilha extraído do inventário por falecimento da esposa do interessado, uma vez que o regime patrimonial estabelecido foi o da separação legal de bens, entendendo que o imóvel comunicou-se entre os cônjuges, já que foi adquirido na constância do casamento, aplicando o entendimento firmado na súmula 377 do STF. Em seguida, a sentença julgou a dúvida improcedente, entendendo que a exigência não estaria correta, pois na esteira do entendimento dos tribunais superiores, a comunicação dos bens somente seria possível se comprovado o esforço comum para a sua aquisição. Tal entendimento também foi acompanhado por unanimidade pelo Conselho da Magistratura. A própria desembargadora, inclusive, destacou em seu voto trecho da sentença da juíza Aline Gomes de Espíndola, da Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital, que diz: se fosse adotada a ideia de que esforço comum deve ser presumido, isso levaria à ineficácia do regime da separação obrigatória ou legal de bens, pois, para afastar a presunção, o interessado teria que fazer prova negativa, comprovar que o ex-cônjuge em nada contribuiu para a aquisição onerosa de determinado bem. Isso faria com que fosse praticamente impossível a separação dos aquestos. Assim, o verbete sumular invocado pelo senhor registrador, nas razões de sua dúvida, deve ser dado interpretação diversa da por ele conferida. Isso porque, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao final do verbete sumular 377 do STF, que diz: no regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, que data do ano de 1964, deve ser acrescida a seguinte sentença: desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. Nesse sentido, julgamento do RESP 1689152/SC, relator ministro Luiz Felipe Salomão, julgado em 24 de outubro de 2017, quarta turma, que conferiu a seguinte redação à súmula 377 do STF, que diz: no regime da separação legal de bens, comunica os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para a sua aquisição. E finaliza a desembargadora: diante deste cenário no qual o imóvel se encontra em nome da parte interessada, a qual severa ter arcado com a celebração do negócio jurídico exclusivamente com recursos próprios, sem qualquer comprovação nos presentes autos em sentido contrário, necessário se faz julgar improcedente a dúvida suscitada. Ademais, não se pode olvidar que eventuais terceiros, se assim desejarem, poderão utilizar-se das vias judiciais cabíveis para a satisfação dos direitos que entendem violados, essa assim adequada para o exame detalhado dos fatos. Bom, ainda em relação à súmula 377 do STF, eu trago aqui o terceiro caso. Em resumo, trata-se de uma dúvida suscitada quanto a pedido de registro de escritura de doação entre cônjuges casados pelo regime da separação legal de bens, e foi entendido pelo serviço registral que seria impossível ser levada essa escritura a registro. Essa dúvida foi suscitada em 2020, pelo 11º Registro de Imóveis aqui da Comarca da Capital, e o acórdão é de 25 de maio de 2021, com a relatoria da desembargadora Miriam Medeiros da Fonseca Costa. Essa dúvida foi suscitada pela oficiala do 11º Registro de Imóveis da Comarca da Capital ao juízo da Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital, a partir de requerimento de registro de escritura de doação com reserva de usufruto lavrado em 2012, no qual a oficial informou que adiou o registro pretendido por entender que seria impossível a doação entre os proprietários casados pelo regime da separação legal de bens, por se tratar de bem imóvel abrangido em patrimônio comum entre os cônjuges, na forma da súmula 377 do STF.
Na sentença do caso do juiz Dr. Márcio da Costa Ferreira, da Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital e hoje desembargador do Tribunal de Justiça, julgou improcedente a dúvida, considerando que na esteira do entendimento dos tribunais superiores, a comunicação dos bens somente será possível se comprovado o esforço comum para sua aquisição. E mais uma vez, o Conselho de Magistratura confirmou por unanimidade a referida sentença, com base no julgamento do RESP 1689152/SC do relator ministro Luiz Felipe Salomão, julgado em 24 de outubro de 2017, quarta turma. Bom, agora saindo do caso da súmula 377, vamos por último ao quarto caso, para tratar uma questão de compra e venda por menor impúbere. Em resumo, trata-se de dúvida citada quanto à necessidade de alvará judicial para transação e recolhimento de imposto sobre doação. Lembrando que a questão de alvará e imposto depende da forma como será feita tal compra e venda, mas isso será explicado a seguir. Essa foi uma dúvida citada em 2017 pelo 12º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital e o acórdão é de 8 de novembro de 2018, com a relatoria da desembargadora Denise Vacari Machado Paes. A dúvida foi citada pelo requerimento de registro de escritura de compra e venda, no qual consta como outorgada compradora uma menor impúbere, representada somente pelo seu pai, que é o ora interessado no caso. O oficial registrador, verificando que não constava da escritura origem dos recursos utilizados na aquisição do imóvel, se era da própria menor ou se era do pai, obstou o registro para que fosse esclarecida a questão, ressaltando que, se fossem do pai, seria necessário o recolhimento do imposto de transmissão em configurando doação, e se próprios da menor compradora, seria necessário alvará judicial, nos termos do artigo 1691 do Código Civil. O interessado instado a se manifestar dentro dos autos da dúvida não trouxe qualquer esclarecimento quanto à origem dos recursos financeiros para arcar com o preço da compra. E assim, no silêncio quanto à origem dos recursos e a inexistência de menção a eventual alvará de autorização para a celebração do negócio jurídico por seu genitor, o magistrado prolator da sentença, bem como o Ministério Público de primeiro grau e o Ministério Público de segundo grau, entenderam que os recursos seriam provenientes do patrimônio do pai, que representou a compradora na escritura, restando então configurada a doação do genitor em favor da filha, de modo a ensejar a incidência de imposto, que no caso seria o ITD. Diante disso, a desembargadora finalizou. Logo, a incerteza quanto à origem dos recursos financeiros utilizados para a aquisição do imóvel conduz à certeza de ser procedente tal exigência, de modo que se proceda ao exame de qualificação registrada do título, merecendo consignar que a menor impúbere adquirente do imóvel está representada na escritura apenas por seu pai, não havendo qualquer menção à mãe, ou a razão pela qual ela não compareceu ao auto notarial, aliado ao artigo 1690 do Código Civil, que existe a presença dos pais na celebração de negócios jurídicos pelos filhos menores. Trata-se de um requisito de validade, especialmente negócio jurídico envolvendo altos valores. Na falta de um deles, caberá ao outro representar o filho menor com exclusividade, não podendo ser presumida a concordância da mãe em relação ao negócio jurídico celebrado. Logo, foi confirmada por unanimidade a sentença da procedência da dúvida levantada pelo registrador. Enfim, prezados, no momento é só. Mais uma vez agradeço aqui o convite e espero vocês numa próxima apresentação. Abraço.